Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Todo mundo gosta de um final de semana chegando, né? Até os mercados. Bom, pelo menos ontem valeu então a minha suspeita de que as coisas iam dar de fato uma acalmada nos ativos. As bolsas lá de fora subiram bem, commodities também, o que levou parte das moedas a estancar aquela tendência de dólar forte. A lógica que eu tinha, relembrando, era que o 50-50 de chance do Fed cortar ou não os juros ali em março já era dúvida suficiente para o que ia acontecer, então na cabeça do investidor valeria a pena parar para olhar o que está vindo por aí agora. Essa precificação de fato não mudou mais tanto, e é o que passa a prevalecer agora então nas classes de ativos, são as histórias micro. E existem histórias micros aí que são positivas. Entre as commodities, por exemplo, eu destacaria o Brent, que está flertando de volta ali com os $80 o barril, influenciado agora pela projeção de aumento de demanda por parte da Agência Internacional de Energia. Não ajuda a explicar o resto da valorização dos outros ativos, mas pelo menos para o petróleo também pode ter ajudado a notícia de que a OTAN vai fazer o seu maior exercício militar desde a Guerra Fria. Eles vão convocar aí 90 mil soldados dos países membros, obviamente, e vão simular um cenário de ataques russos, inclusive ali com deslocamentos para a Polônia. Eles começam semana que vem e vão ficar nesses exercícios até maio. Mas enfim, outra história positiva de curto prazo e que ajuda o cenário e fez preço é inteligência artificial. Para economista como eu, inteligência artificial é um típico choque positivo de oferta, porque ele ajuda a reduzir preços e também ajuda a elevar o PIB pelo aumento da produtividade. Isso é papo mais para médio prazo, é verdade, mas quem puxou ontem as bolsas lá de fora, por exemplo, foram justamente os papéis de empresas de chips. Além da Nvidia, que andou bem, as ações da empresa de semicondutores de Taiwan, que é a TSMC, é a maior fabricante do mundo e é listada lá nos Estados Unidos, disparou depois de estimar um crescimento de receita de mais de 20% esse ano. Falando agora da temporada de balanços do SP500, a Bolsa Americana, já vieram 45 empresas a público, com queda de fato nos lucros reportados, mas com um recuo menor do que era o esperado ali pelos analistas. Até agora, a surpresa agregada tem sido de 7,5% positiva, ou seja, menos negativa, para a última linha ali, para lucros. Enfim, quando eu penso no cenário externo, eu ainda sigo com aquele meu viés que eu tenho comentado, aliás, desde o Economês lá de agosto, setembro. As tendências lá de fora são net positivas. Geopolítico, eleições nos Estados Unidos esse ano e também essa dificuldade de perder esses últimos quilos da inflação global são justificativas, é verdade, para correções de rota, só que correções temporárias, a meu ver. Para o Brasil, esse cenário internacional é obviamente positivo, porque a gente é uma economia cíclica, ponto. Dito isso, nos preços de hoje dos nossos principais ativos, uma tendência de valorização mais forte, na minha visão, precisaria de novidades. Do jeito que está, tem mais um cheiro de posicionamentos táticos do que estrutural para o Brasil. Sobre macro Brasil agora, duas discussões de curto prazo que a gente tem tido aqui dentro. A primeira é que a inflação no atacado dos IGPs, o IPA agrícola, que piorou no final do ano passado, está caminhando agora para deflação, principalmente lá no campo. Trigo, soja, cana, leite, ovos, bovinos, aves, etc., tudo para baixo, o que pode ajudar o IPCA, só que a partir de março, dada a defasagem entre o atacado e o varejo, né? A outra discussão é o tamanho da quebra da safra de soja e o quanto isso representa em termos de menos PIB, ou pode representar. A AproSoja falou em 135 milhões de toneladas para esse ano, com a Conab e o USDA mais para 155, 157 milhões de toneladas. Eu já ouvi de tudo, tá? Já ouvi de uma quebra de 5 a 10% e os mais pessimistas falando de 15 a 20%. O que me parece nessa discussão é que está muito heterogêneo entre as regiões do Brasil, por isso esse vale tudo. Então, juntando tudo, quando ficar mais claro isso, eu trago alguma estimativa de impacto para a economia dessa quebra da soja. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.